Oi, 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 gente! Tudo bem? Arrumando aqui as coisas, a câmera. Fica aqui mais de boa. Bora lá pra mais uma live. Eu juro que eu tava arrumando ali a luz, mas eu preciso de um filtro, né? Porque chega na sexta-feira, última live da semana. Então eu tenho que arrumar a cara aqui pra ficar bonitinha. Então eu tava aqui organizando o filtro. Tudo bem com vocês? Eu já vou começar, porque depois eu vou deixar a live sal. E aí, pra não esperar muito pro pessoal entrar, já vou começando a falar sobre como vai ser hoje. Deixa eu falar algo legal pra vocês. O tema de hoje é falando sobre começos. Como lidar com os começos na dança. Tem vários momentos na nossa vida que a gente sempre está nesse momento de começar algo. Esse começar algo pode ser numa nova, na dança, né? Vou começar a dançar. Então é uma experiência com uma nova habilidade. Mas mesmo depois que você dança, você começa a vivenciar outros novos começos. E o que é legal pensar? Que existem pontos em todos os começos que são importantes. Oi, Gabi, tudo bem? E por que eu quis trazer isso? Eu fiz um post, caiu aqui. Eu fiz um post hoje falando que todo grande bailarino foi um iniciante que não desistiu. Quando você para pra pensar que todo grande bailarino, que todo grande coreógrafo, que todo grande professor de dança, ele, por ser grande, ele teve um começo. E esse começo foi lá, como iniciante. E esse iniciante foi um iniciante que não desistiu. E é legal quando a gente parar pra pensar nisso, porque nada começa já grande e extraordinário. Seria incrível, né? A gente pensa em uma coisa e ela simplesmente já sai perfeita, maravilhosa, do jeito que a gente queria, numa magnitude gigante. Mas a verdade é que não é assim. Mentira, a Rebeca tá aí. Gente, a Rebeca, minha aluna, acabou de ganhar bebê. Rê, você? Mentira! A Agatha acabou de chegar, gente. Rê, me dá um oi. Que linda. Então, parando pra pensar que as coisas não acontecem já gigantes, elas precisam de um começo. Só que os começos não são tão lindos, os começos são muito mais difíceis. Então, hoje nós vamos falar sobre os começos. Como lidar com os começos em todos os aspectos na dança. Teve algumas perguntas que eu achei incrível, que o pessoal colocou na caixinha. Eu coloquei a caixinha porque eu sei que eu consigo abrir aqui para compartilhar com vocês. Olha que incrível, eu já tinha visto o pessoal fazendo assim, mas depois eu compartilho as perguntas aqui com vocês. Hey, que incrível, que bom ver a Agatha lá, viu? Deus te abençoe muito, muito, muito. Gente, olha só, bora lá começando aqui falar para vocês. Todos os começos, sejam na dança ou fora dele, eles vêm regados de alguma coisa. Um dos primeiros pontos que vem dentro de um começo, seja na dança ou seja fora dela, são os medos. Por que a gente tem medo quando a gente vai começar algo? Porque esse algo é novo, é uma novidade, é algo que a gente não conhece, é algo que a gente não está habituado. Então, por não ser algo que a gente está habituado, é uma novidade. E ser uma novidade para o nosso cérebro significa ter mais trabalho. Por quê? Porque ele precisa fazer daquele começo um hábito. E por que é legal pensar nisso? Eu quis trazer algumas ideias e exemplos para vocês de começo. Vamos pensar em uma criança começando a andar. Não, vamos pegar como exemplo a Rê, que acabou de ganhar a Agatha. Um bebê, quando vem ao mundo, assim que ele sai da barriga da mãe, ele vai ter que aprender a respirar. Lá dentro da barriga ele não precisa respirar, mas fora da barriga ele vai ter que aprender a respirar. Então, a minha sobrinha, quando nasceu, eu estava no parto dela. E foi engraçado assim, né? Um pouquinho meio de pânico,
Quando eu fui olhar a bebê, né, porque eles chamam pra você ver o recém-nascido, e ela tava tentando respirar, assim, uma respiração diferente. Aí eu perguntei, tá tudo bem? A médica, a enfermeira falou, não, tá tudo bem, é normal, ela está aprendendo a lidar com a respiração no mundo. Eu achei incrível, gente. Para uma criança nascer e ela viver nesse mundo, ela precisa aprender novas coisas. E uma das primeiras coisas ao sair da barriga é aprender a respirar. Ok, tirando o recém-nascido, uma criança um pouquinho maior. A minha sobrinha acabou de fazer 1 ano e ela tá começando a andar. Ela ainda não está andando, ela está engatinhando. Mas é legal ver esse começo dela em querer aprender a andar. Então ela apoia um pezinho, aí ela vem outro, a gente vai segurando, ela vai que vai, sai correndo. Mas se a gente solta ela, ela vai que vai, diz que vai, mas aí ela abaixa e começa a engatinhar. Então, o começo dela está sendo desafiador. Então, todo o começo, seja em qualquer etapa na nossa vida, assim como na dança também, é muito difícil, é muito desafiador, dá medo, é uma novidade. Uma das coisas que eu coloquei aqui, nós temos pouco conhecimento. Quando uma criança está começando a andar, ela não sabe andar, então ela tem que aprender. Aprender significa errar, significa cair. É muito mais fácil a gente entender, né, por uma criança começando a andar, como que é o processo de algo novo. Vamos pensar então já na dança. Como seria esse começo? Se você parar para pensar, uma pessoa que começa a dançar, que nunca dançou na sua vida, a primeira coisa que ela vai para fazer uma aula de dança, ela precisa querer. Se ela não quiser, ela não vai aceitar o desafio nem de chegar na porta de uma escola de dança. Ou muito menos mandar uma mensagem, ligar. Ela não vai entrar em contato. Por quê? Porque está com medo. Então só o fato da pessoa se interessar, ela já passou uma primeira barreira. Quando a pessoa vai para a aula de dança, ela passa por outra barreira. Então, no começo da dança, quando alguém vai começar a dançar, tem os seus desafios. Aí eu vou falar um outro desafio que eu já falei para as minhas turmas em relação a você começar a dançar mais velho. Você começa a dançar e quando você vai exercitar o seu corpo, você percebe que o seu corpo é mais durinho, você percebe que o seu corpo você precisa trabalhar a coordenação motora, que sem dançar você não trabalhava. Você começa a perceber que dá cãibra, você começa a perceber músculos que você não trabalhava e que você precisa trabalhar. Então, o começo de uma pessoa que está querendo começar a dançar é com alguns desafios. Mas só o fato da pessoa estar ali e entender que ela está num processo de aprendizagem, que tem algo novo acontecendo para ela, que o medo, tá tudo bem, o medo tá ali para te mostrar que você precisa estar alerta com algumas coisas. Mas o medo não pode te impossibilitar de vivenciar esse algo novo. Uma das coisas que eu coloquei aqui é que em todos os começos nós temos pouca experiência. Quando alguém vai começar a dançar, é muito mais fácil você perceber que a pessoa não tem muita experiência. Então quando a gente fala gira para um lado, volta para o outro, a pessoa pensa, calma, peraí, eu não faço isso normalmente. Por quê? Porque tem pouca experiência com aquilo. E é normal isso. Vamos pensar no professor de dança. E aqui eu tenho que dar o exemplo, meu exemplo, em como foi o meu começo como professora de dança e como é hoje em dia. Ó, eu trouxe aqui uma garrafinha de água e aí eu quero dizer pra vocês. No começo de ser professora, eu nem cogitava ter uma garrafa de água para eu beber água durante as aulas. E aí chegou um período, depois de dar aula, que eu comecei a ver que a minha voz ficava meio assim. Eu sentia que depois das aulas eu ficava com muita sede. Por quê? Porque eu não sei se era uma questão de rotina, de hábito, eu chegar e começar a dar aula e querer falar. Não parava para beber água, não parava para dar um descanso para os meus alunos, não parava para dar uma pausa nas aulas. Então eu, quando comecei a dar aula, eu tive coisas que durante o tempo eu mudei completamente. Quer ver um outro exemplo? Eu comecei a dar aula na Fundação Casa, a antiga FEBEM, né? E lá eu aprendi muito a como lidar quando os alunos estão interessados em fazer a aula ou quando eles não estão, porque os processos lá eram muito diferentes, né? Tinha dias que tinha meninas que estavam de boa, mas tinha dia que as meninas estavam bravas,
porque a audiência não saiu, então N situações aconteciam lá. Então lá foi um berço para mim em relação a como aprender a falar com os alunos. Foi uma lição para mim como eu deveria me comportar para trazer os alunos para perto. E aquela Camila que começou a dar aula lá é uma outra Camila hoje. Aquela Camila tinha muito receio em como falar com os alunos. Aquela Camila tinha pouca experiência em relação à sala de aula. Uma das coisas que eu tive muito trabalho, muita coisa para aprimorar foi a relação com músicas. Qual música eu dou aula? Eu vou para que linha? Qual a maneira que eu vou conduzir a minha metodologia? Eu não tinha uma metodologia. Por quê? Porque eu tinha pouco conhecimento. Por quê? Porque eu tinha pouca experiência. Então, todos os começos são regados de medo, são regados por algo novo que está acontecendo. Todos os começos nós temos o problema em ter pouco conhecimento e pouca experiência. Tá, Camila, então como que a gente resolve isso? Ó, um exemplo para coreógrafo. Quando você começa a coreografar e você tá no começo... Ó a moto. Eu só adoro passar aqui e participar da live. Todos os começos são desafiadores. Imagina um coreógrafo começando a coreografar. Ele não tem muita ideia do que ele precisa, quais os elementos coreográficos que ele poderia colocar na coreografia dele. Desenhos coreográficos, passagem, saída, entrada. Tenho 9 pessoas, como que eu posiciono essas 9 pessoas? Eu faço diagonal, não faço diagonal? O coreógrafo, quando está no seu começo, ele tem pouca experiência, então você pode ter certeza que o começo de um coreógrafo sempre vai ser desafiador, sempre vai dar muito mais trabalho. Todos os começos dão muito trabalho, para depois, com o tempo, você aprimorar, para depois, com o tempo, você entender como você pode fazer, como você pode melhorar aquele processo que você está fazendo. Uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante para a gente entender sobre os começos e sair, né, do começo, é você ter referência. Quando você tem uma referência e você entende aonde você quer chegar, é mais fácil de você sair desse começo melhor. Então, digamos, eu comecei a dar aula e eu não tinha muita ideia do que fazer. Uma das coisas que me ajudou muito foi trabalhar como assistente. Ter trabalhado como assistente, estar ali próximo de outro professor, próximo de outros coreógrafos, eu passei a observar mais como os meus professores davam aula e comecei a puxar assim coisas que eu achava relevante para mim. Eu comecei a ter referência de coisas que eu queria fazer. Então, para você sair de um começo e começar a entender sobre linguagem, coisas que você quer fazer, seja como professor, como bailarino, como coreógrafo, é legal você ter referências, entender e ter um ponto aonde você pode olhar. Vamos a um exemplo. Um professor que quer começar a dar aula. Uma pessoa que quer começar a dar aula e ela nunca deu aula na vida dela. Ter referências é importante porque ele vai formular, ele vai começar a criar a sua identidade como professor. Então, às vezes, ele vai ter um professor que se comunica de uma forma alegre, dinâmica, que puxa a turma para cima. Se essa pessoa tem facilidade disso, ela pode pegar aquele ponto daquele professor e trazer para si e adaptar isso nas suas aulas. Digamos que essa pessoa é mais introspectiva, né? Não tem tanta espontaneidade quanto aquele professor. Mas ela tem uma outra referência de um outro professor que, mesmo introspectivo, ele explica muito bem, ele aprofunda como que quer fazer o movimento. Se aquela referência para aquele professor for melhor, ele pode pegar aquela referência e trazer para ele. Então, é importante ter referências. Quando a gente tem referências, é como se fosse um ponto, um alvo que a gente quer chegar. Então, a gente consegue ter mais facilidade para seguir esse caminho. Estar no começo realmente é não ter muito conhecimento. Então, você precisa ter referências, você precisa ir atrás de lugares, pessoas, pontos que você quer ter para poder criar, né, a sua forma de lidar e trabalhar, seja como professor ou como coreógrafo.
Como bailarino, olha só que incrível. Se você, como bailarino, não tem referências, é muito mais fácil de você se acomodar. Entenda comigo, você está em uma sala de aula como bailarino e você entende que você consegue girar uma, duas piruetas. Na sua sala de aula não tem ninguém que gire mais do que isso. Alguns giram meia, outros giram uma, mas para você, no seu começo, uma pirueta, duas piruetas já tá ótimo, já tá incrível. Se chega alguém na sua sala de aula ali e você vê que aquela pessoa começa a girar 3 piruetas, você começa, poxa, por que ela gira 3? Poxa, por que ela gira 4? Poxa, será que eu consigo também? Você passa a ter uma referência em tentar se desafiar um pouco mais. Se o bailarino não tem uma referência, não tem um olhar para alguém que ele se inspira, ele não vai sair do cômodo. Ele vai começar a estar sempre no confortável. Então é importante que a gente tenha referências para poder sair do lugar, para ter um alvo, alguma coisa que quer conquistar. Uma das coisas que eu coloquei aqui em relação a você estar no começo e não ter muita ideia do que fazer, para onde ir, é ter conselheiros. Uma das coisas interessantes que eu coloquei aqui, que eu achei muito legal, foi que para você estar no começo, normalmente você tem pouco conhecimento. Só que você ter conselheiros, você ter pessoas que te direcionem a pontos que você acha relevante é muito bom. Aqui, dentro das perguntas, teve uma pergunta que colocou assim, ó, como se aperfeiçoar mais na dança, mesmo sendo iniciante. Se alguém está como iniciante na dança e ela não tem alguém que direcione ela do jeito certo, ela não vai progredir. Quer ver um exemplo? Imagina alguém que começa a dançar assistindo vídeo no YouTube. Essa pessoa gosta de assistir vídeo no YouTube, mas o vídeo no YouTube é uma aula pronta. É uma aula pronta não, é uma coreografia que já está pronta. E a pessoa, ela começa a querer aprender aquela coreografia. Então ela pausa o vídeo, volta, estuda de novo, faz o vídeo mais uma vez. Essa pessoa que estuda por vídeo, sem ninguém, ela pode se sair muito bem? Pode. Ela pode aprender a coreografia? Pode. Mas se ela estiver em uma sala de aula que um professor vai ensinar essa mesma coreografia, ela vai ter mais facilidade até mesmo de perguntar para esse professor quais os caminhos mais fáceis para essa pessoa fazer melhor aquele movimento. Então você ter um conselheiro, você ter alguém que te direcione é muito melhor do que você fazer algo sozinho. E todos os começos, por serem difíceis, e todos os começos por serem mais desafiadores, por você ter pouco conhecimento, se você tem alguém que vai te ajudar, que vai te direcionar, que vai te dar um conselho, ó, vai por aqui, depois por aqui, vai fazer com que o seu começo seja mais fácil. Vai fazer com que o seu começo passe mais rápido e você deixe de estar no começo. Isso seja na dança ou em qualquer outra coisa. Uma das coisas que eu coloquei aqui é que leva tempo, muito tempo, pra gente amadurecer coisas que a gente quer. Quando eu comecei a dar aula, hoje eu tenho mais facilidade para falar com os meus alunos, mas no começo era mais difícil. Então, quando você vai fazendo mais vezes daquilo, quando você vai praticando mais, naturalmente, com o tempo, você vai tendo mais maturidade, você vai tendo mais experiência e você vai tendo mais facilidade com as coisas. Eu adoro esse exemplo porque eu vivi ele. Então, antes de viver ele, eu não entendia muito bem. Mas depois que eu vivenciei ter essa experiência, eu realmente vi o quanto faz diferença. Quando eu comecei a dirigir, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas pra mim é um exemplo incrível. Quando eu comecei a dirigir, eu lembro, eu com meu professor ali do lado e ligando o carro. E eu saindo da frente da autoescola, numa pequena descidinha, a 10 km por hora. Para quem dirige, 10 km por hora é uma tartaruga com sono.
Pra vocês terem noção do nível. Estar a 10 quilômetros é muito lento, muito. E eu andando a 10 quilômetros por hora, segurando o volante, sim, morrendo de medo. E eu assim, ó, e agora? O que eu faço? E coloca a seta. E agora? Pra onde eu vou? E o meu pé? Morrendo de medo. Por que eu trago esse exemplo? Porque hoje, já tem mais de 5 anos que eu dirijo. E hoje é mais fácil. Hoje eu simplesmente liguei o carro, saí, pronto. Eu não tenho mais o medo e a preocupação de quando eu estava começando a dirigir. Por que é legal pensar nisso? Porque com o tempo e com a prática, você vai amadurecendo aquilo que você está fazendo. No começo, quando você vai ser um professor de dança, vai ter muita coisa que você ainda vai aprender, vai ter muita coisa que você não vai entender como funciona, como faz, mas com o tempo você vai aprimorar aquela habilidade, com o tempo você vai entender como se comunicar, com o tempo você vai estudar mais coisas, com o tempo você vai entender como explicar para as pessoas os passos, as movimentações. Então é legal pensar que você precisa de tempo. Todos os começos são desafiadores, são difíceis, você tem pouca experiência, mas é normal passar pelos começos. É normal você entender que você vai evoluir. E às vezes nós somos muito carrascos, sabe? Com a gente mesmo. Às vezes a gente não tem paciência. Às vezes a gente quer que já saia perfeito, que saia incrível, do jeito que a gente gostaria, que é daquele nível. Só que se você está no começo, você precisa respeitar o seu tempo. Você precisa respeitar as coisas que você está vivenciando. Então, você precisa ser um iniciante que não desiste. Tenha paciência, pratica um pouco mais, estuda mais. Entenda que vai levar tempo para crescer. Então, aqui, já explicando dessa realidade nos começos da dança, você precisa entender que vai levar tempo, que você vai precisar ter paciência e que as coisas vão fluir depois naturalmente. Mas é preciso entender que todos os começos são assim, vão dar mais trabalho. E aí eu vou aproveitar agora já para colocar aqui as perguntas. Eu acho que é só eu apertar em cima para vocês verem. Por que eu quis colocar aqui? Porque quando você coloca a pergunta, eu consigo já responder a pessoa aqui. Ó, vamos lá. Essa pergunta foi a pergunta que fizeram aqui, que foi como se aperfeiçoar mais na dança, mesmo sendo iniciante. Então, digamos, uma pessoa entrou na sala de aula, ontem eu tive uma aula de iniciante e veio 4 pessoas novas na minha aula. Dentro dessas 4 pessoas novas, tinham 2 pessoas que nunca tinham dançado. Nunca. Em contrapartida, as outras 2 já tinham uma certa consciência corporal. Já entendiam um pouquinho mais sobre como dançar, como se movimentar. O que é legal pensar nisso? Dentro de ser iniciante, qual nível de iniciante você é? Se você é um iniciante que nunca dançou, que está fazendo aula pela primeira vez, você vai ter desafios diferentes de alguém que já faz aula há 6 meses. Então, eu acabei de começar a dançar. Nunca fiz nenhuma aula. Olha só o que vai acontecer. Você vai ter mais dificuldades na sua coordenação motora, você vai ter mais dificuldades na relação com o espaço, para ir para a direita, para ir para a esquerda, abaixa, levanta. É normal que o seu processo como iniciante seja mais desafiador do que alguém que já está há 6 meses. Alguém que já está há 6 meses já é um baita especialista na dança? Não. Continua sendo um iniciante, mas os seus desafios são diferentes. Então, como você pode se aperfeiçoar? Primeira coisa, fazendo mais aulas. Você precisa fazer mais aulas, você precisa praticar mais. Isso significa fazer mais modalidades? Não. Às vezes, se você está fazendo aula de balé, você pode fazer mais aulas de balé, se concentrar mais nas aulas. Se você faz uma vez por semana e talvez tenha a possibilidade de fazer 2 vezes por semana, faz 2 vezes por semana, porque o seu cérebro vai associar mais as coisas que você está fazendo. Se você faz aula uma vez só por semana,
ele vai demorar para entender as coisas que você está fazendo. Até mesmo o seu corpo. Se você faz uma aula apenas por semana, o seu corpo vai se desenvolver de um jeito. Se você faz aula 2 vezes por semana, o seu corpo vai trabalhar de uma outra forma. Então, a melhor forma para uma pessoa que está iniciando é realmente praticar mais, se exercitar mais. Isso falando na dança tecnicamente, né? Então, para você aperfeiçoar sua dança, seja interessante que você pratique mais vezes, que você não falte, porque se você falta nas aulas, o seu processo vai meio que ser paralisado. Quem faz aula uma vez por semana e falta, nossa, piorou. Você vai demorar 15 dias para fazer a segunda aula, então é legal que não falte. Então, quem é iniciante, para se aperfeiçoar, precisa fazer mais aula, mais prática e ter paciência. Mais aula, mais prática e ter paciência. Então, sobre essa pergunta, mais prática, mais exercício, mais aulas. Bora para outra pergunta que tem aqui, ó. Aqui, ó. Às vezes me sinto perdido sem saber por onde começar. Às vezes me sinto perdido sem saber por onde começar. Ó, se sentir perdido, eu acho que, né, como é um começo, né? Vamos lá. Digamos que alguém tá querendo começar a trabalhar com dança. Então, essa pessoa tá querendo começar a trabalhar com dança e ela não sabe por onde começar. A primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é entender o que ela gosta de fazer. Digamos que essa pessoa quer começar a trabalhar com dança, mas ela não gosta de ensinar, ela não gosta de dar aula. Então é mais fácil pensar que essa pessoa, ao trabalhar com dança, talvez ela possa trabalhar como bailarino, talvez ela possa trabalhar como coreógrafo, talvez ela queira trabalhar como um promotor de eventos de dança. Então, se você não gosta de ensinar, a primeira coisa que você precisa entender é ter clareza do que você gosta. Digamos que o bailarino, ele se sente perdido porque não sabe o que fazer na sua carreira. É legal você ter clareza do que você quer fazer. Você, como um bailarino, você quer entrar em uma companhia de dança? Qual companhia de dança? Você já tem um estilo que você gosta, que você se identifica? Às vezes você é muito bom no clássico, então você já precisa entender que você vai fazer uma audição para uma companhia clássica. Não quero ir para uma companhia clássica. Eu gosto muito de contemporâneo, de jazz, eu gosto de estilo mais assim. Então você já pode entender que você vai procurar companhias que vão por essa linguagem. Não, eu amo street, né? Eu sou um dançarino de hip hop. Então, para você entrar numa companhia, você precisa ir para essa linha de companhia. Então, para ser um bailarino e você estar perdido, talvez está faltando clareza. Clareza do que é que você quer, clareza de onde você quer chegar com a dança. Então, quando a gente se sente perdido, às vezes pode ser porque não estamos com clareza de onde a gente quer ir, de pontos que a gente quer alcançar. Então, se você se sente perdido, tenha clareza do que você gosta, clareza de onde você quer chegar. E é uma questão de tempo você ter essa clareza do que você quer e depois você começar a desenvolver, né, um planejamento para alcançar o que você deseja. Então, estar perdido às vezes é porque você tem muitas opções. Se você tem muitas opções, aí você vai acabar estando muito perdido mesmo. Ó, bora para outra pergunta. Nossa, que é bom. Eu preciso fazer várias modalidades de dança para ser uma bailarina melhor? Essa é a pergunta. Eu preciso fazer várias modalidades de dança para ser uma bailarina melhor. Ó, eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre você ser versátil na dança. O que é você ser versátil? É você ter facilidade em se resolver. Então, digamos que você vai para uma audição e nessa audição não te falam o que vai ser ensinado, o que vai ser passado. Se chegando lá, o estilo que forem passar na audição seja um estilo mais clássico e você nunca fez aula de clássico, talvez você vai ter dificuldades. Se você vai para uma audição e nessa audição eles trazem um estilo de street dance, de hip hop, mais voltado assim, né, para danças urbanas, sei lá,
mais por essa linha e você nunca fez aula nessa linha, talvez você vai ter mais dificuldade. Então, fazer aulas de diferentes estilos vai te deixar com mais conteúdo. Então, corporalmente falando, seu corpo vai ter mais conteúdo para lidar com situações. Então, fazer outras modalidades vai te dar mais possibilidades na hora que você for dançar, quando você for fazer audição em algum lugar. Hoje em dia, tem companhias que não são apenas de um único estilo. Tem várias companhias aí que têm o desenvolvimento ali na linha clássica, mas eles têm contemporâneo. Tem street dance, tem jazz, tem outras linguagens dentro dessa companhia. E que quando você vai fazer audição, não necessariamente, mesmo que aquela companhia seja uma companhia clássica, só vai ter o estilo clássico. Não. É bem possível que vai ter outros estilos, porque eles querem ver o quão versátil esse bailarino é. Como esse bailarino se adapta em outros estilos. Então é muito importante que se você faz outras modalidades, se você faz outros estilos de dança, vai te tornar uma bailarina com mais possibilidades. É obrigatório? Não é obrigatório. Às vezes, eu como uma bailarina clássica, eu só quero clássico na minha vida e eu não quero fazer outras modalidades, é uma escolha. Mas uma das coisas que eu já falei muito para os meus alunos, quanto mais possibilidades você estuda, por consequência, mais possibilidades você vai ter. Então, alguém que estuda balé, alguém que estuda street dance, alguém que estuda jazz, alguém que estuda mais do que uma modalidade, quando aparecer uma possibilidade de audição, essa pessoa tem mais possibilidade de fazer mais audições. Se você é apenas um bailarino clássico, você só vai poder fazer audições de clássico. Então, fazer outras modalidades vão te ajudar. É obrigatório? Não é. Mas pode ter certeza que vão facilitar a sua vida em relação a ter mais possibilidades na dança. Então, acredito que vai te tornar uma bailarina melhor, mas não necessariamente é obrigatório. É uma questão de escolha mesmo. Então, a gente pode escolher se a gente quer ter mais possibilidades ou não. Isso não é um problema. Tem mais uma aqui, ó. Como estar pronto ou preparado para dar aula? Eu não sei. Olha só. Para estar pronto para dar aula, eu não acho que existe um estar pronto. Sabe assim? Estou pronto e sou perfeito. Não tem como. Hoje eu tenho muito tempo dando aula e tem muitos momentos que eu olho e falo, eu preciso muito aprender outra coisa. Nossa, eu preciso... Às vezes vem um aluno que vem com uma dúvida diferente ou uma situação em sala de aula que eu nunca vivenciei. E aí eu preciso estudar para trazer para os meus alunos novas coisas. Então, eu não acho que tem uma coisa que você vai fazer e que você vai estar pronto. É muito difícil isso. E eu acho que a gente tem essa realidade de achar que vamos fazer X coisa e pronto, vamos estar prontos e perfeitos para aquilo. Não, principalmente para dar aula. Para dar aula você vai precisar continuar sempre estudando. Você sempre vai ter que precisar se adaptar, você vai precisar se reinventar, principalmente na dança. Chega uma hora que se o próprio professor, o próprio coreógrafo não faz aula de dança, ele meio que começa a ficar com as suas ideias estagnadas, sempre fazendo do mesmo. Por quê? Porque ele mesmo não tem o processo de reciclagem. Então, um professor, um coreógrafo, é importante que eles estejam sempre aprendendo, estejam sempre se reciclando. Então, estar pronto 100%, já sabendo tudo que precisa, não tem. Beleza? Entendendo isso, quais as principais coisas que eu acredito, né? Aí é uma opinião minha, que eu acredito que uma pessoa precise ter para dar aula. A primeira coisa, dar aula não é sobre você. Dar aula é sobre o seu aluno. Então eu já caí na realidade de dar aula só por mim. Quantas aulas eu vou dar esse mês e aí quanto que eu vou receber esse mês? Não. E nesse período que eu estava desse jeito, a minha preocupação com o desenvolvimento dos meus alunos não era tão grande.
hoje, para mim, é primordial que o meu aluno, na hora que ele estiver em sala de aula, ele consiga se sentir bem dançando, ele consiga se sentir bem realizando as movimentações. Não vai fazer sentido para mim uma pessoa entrar na minha aula, sair correndo, fazendo um monte de coisa, não aprender nada e sair da sala de aula frustrado. Então, hoje, para mim, é importante que o meu aluno tenha um bom aproveitamento em sala de aula. Então, para mim, o primeiro fator, o professor não pode pensar que a sua aula é sobre ele, é sobre o aluno. Beleza. Uma das coisas que eu acho muito importante que o professor precisa ter para estar em sala de aula é saber se comunicar. O que é saber se comunicar? Às vezes, o professor acha que sabe falar, mas ele não sabe falar. Eu já falei muito isso em sala de aula para os meus alunos. Gente, todas as vezes que vocês virem ou ouvirem eu falando ou outro professor falando, eu quero mais. Tentem analisar qual é esse mais que ele está pedindo. Se vocês não souberem qual é esse mais que ele está pedindo, pergunta. Porque às vezes nós, como professores, a gente acha que o aluno entende o que a gente está falando, mas não. Às vezes a gente vai precisar explicar de uma forma mais minuciosa para que eles realmente entendam o que a gente está pedindo. Senão a gente fica lá, o bailarino tá dançando e ele não tá fazendo expressão do rosto, ele não tá dançando. E às vezes eu fico falando, eu quero mais, vocês precisam dar mais na hora que vocês vão dançar. O que é isso a mais? Às vezes eu, como professor, eu preciso explicar, gente, como expressão, vocês precisam se soltar mais, vocês precisam trazer isso mais pro olhar de vocês, pro rosto de vocês. Então isso eu vou pedir a mais. Ó, a Lari mandou aqui, ó. Nunca estamos totalmente prontos. Às vezes planejamos uma coisa para a turma e os alunos estão com uma outra energia e temos que ter se reinventar na hora para atender aquele grupo naquela aula. Nossa, várias vezes, Lari. E aí, olha só, dentro disso é muito fácil a gente errar como professor. Né? A gente traz algo e a gente quer passar aquilo daquele jeito. E os alunos estão em outra vibe. Já aconteceu isso, de eu chegar em sala de aula muito animada para coreografar várias coisas. Tipo, até no espetáculo. Sabe quando você vai com a ideia, eu vou montar isso, eu vou passar aquilo, porque vai ser assim esse tempo da música. E quando eu chegava em sala de aula, os alunos estavam cansados, os alunos estavam fadigados, assim, sabe? Corporalmente muito cansados. E a mente deles não pegava nada do que eu ensinava, nada. E aí eu começava, já aconteceu, eu comecei a me frustrar, ficar brava e não entender por que eles não estavam pegando. Até que eu parei e pensei, eles estão cansados, eles não estão conseguindo se concentrar. Não vai adiantar nada eu passar. Então eu precisei me reinventar, exatamente, fazer de uma forma diferente. Pra então, depois, amadurecer a ideia e passar para eles numa outra situação. Quando o professor acha que já tá pronta, é onde ele começa a fazer besteira. Onde ele começa a errar feio e machucar até mesmo os alunos, não só fisicamente, mas também mentalmente. Continuando desse caminho de você saber se comunicar, de você perceber, uma das outras coisas que eu acho como elemento, além do professor saber se comunicar, saber se reinventar, se preocupar não com ele, com o bailarino, é ler a situação. Às vezes a gente olha para a sala de aula e chega ali na turma e a gente quer passar várias coisas. Mas o que a turma está trazendo para você é muito importante. Então entra dentro disso aqui, de você saber se reinventar. Só que o professor, quando ele está no começo da sua carreira, ele não sabe lidar com isso. Ele não consegue ler a situação e mudar aquilo que ele trouxe. Ó, sim, aconteceu com uma turma minha. Fui querendo passar muito uma sequência, mas tinha vários alunos novos que queriam dançar. Só dançar e se divertir. Eu dei várias dinâmicas e foi maravilhoso. Isso mesmo. Eles saíram felizes e eu fiquei pensativa e até me sentindo frustrada porque não tinha cumprido porque me programei. E eu acho que aqui vem muito da maturidade do professor,
muito. Se o professor não tem essa maturidade de entender que ele pode mudar, que ele pode se reinventar, que as coisas ali não são de X jeito, é mais fácil dele aprimorar. Se o professor tem essa maturidade que ele pode, ele vai entender que faz parte. Quer ver, ó? Um exemplo. Ontem, alguns dos alunos estavam um pouco cansados. E aí eu pensei, eu não vou começar a aula do mesmo jeito. Eu vou começar a aula de outro jeito. Vou começar a aula de um jeito diferente. Eu peguei a minha garrafinha, não era essa, era outra garrafinha. Eu peguei a minha garrafinha, ela tava vazia. E eu fiz uma roda com eles. Alguns deles estavam cansados, alguns deles já estavam, né, meio pra baixo, assim, tipo... Eu acho que era porque era quinta-feira, sei lá. A rotina de aula, né, o trabalho. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma roda com eles. Tinha várias coisas que eu queria passar em sala de aula. Mas eu fiz uma roda com eles e eu comecei a aula de uma maneira diferente. Olha o que eu fiz. Eu falei assim, ó, o jogo, a brincadeira aqui é pensa rápido. Eu não vou jogar a garrafa no pensa rápido para vocês se assustarem. A ideia é, eu jogo a garrafa para alguém e você precisa responder rápido a pergunta. No caso, como era uma turma, né, avançada, eu perguntei para eles quais eram os objetivos deles em relação a 2023. Então eu jogava a garrafa e eles tinham que responder rápido quais eram os seus objetivos. Eu mudei a aula, mudei o formato do começar a aula. Aí eles deram risada, gargalharam, garrafa caiu, aquele medo da garrafa quebrar, passava 2 vezes para a mesma pessoa. O começo da aula foi completamente diferente para eles. E eles já estavam sorrindo, já estavam felizes, já estavam com outro clima. E eu falei para eles, às vezes a gente precisa mudar a maneira que a gente vai começar alguma coisa, a maneira que o nosso ambiente está. Às vezes a gente precisa mudar o nosso recurso, corporalmente falando, porque às vezes a gente está com o corpo assim, a gente vai ficando mais para dentro. E às vezes a gente precisa mudar o contexto da sala de aula para os alunos entender. Aí eu não ainda fiz pior, olha só. Eu falei, ok, mudamos isso, mudamos o clima, tá todo mundo bem agora. O aquecimento de vocês, porque era um aquecimento livre, também mudei. Eu fiz assim, vou começar o aquecimento e depois eu vou trocar, eu vou pro lugar de alguém e essa pessoa depois vai fazer o aquecimento. E aí foi incrível, que a gente foi passando, eu vinha pra frente, né, eu fui pra frente e fui pro lugar de uma pessoa. Aí essa pessoa veio dar o aquecimento. Continuou o aquecimento, essa pessoa foi pro lugar de outra pessoa que depois veio pra frente e foi mudando as pessoas que estavam lá na frente no aquecimento. Incrível! O meio da aula e o final da aula foram completamente diferentes do que o começo, que tinha gente sentado pra baixo, cansado. Só que assim, se o professor não entende que ele pode, que é ele quem conduz a aula e que ele tem que estar preocupado com o seu aluno, ele não vai saber se reinventar. Ele não vai saber como ele pode mudar ali o clima, a vibe da sala de aula. E assim, gente, não tem jeito. Quem determina a vibe de uma sala de aula é o professor. Se o aluno estiver super animado, super feliz, assim, sabe, com a energia lá em cima, e o professor chega em sala de aula estressado, bravo, trazendo os problemas para dentro da sala de aula, pode ter certeza que aquela aula vai ser terrível. Que os alunos não vão conseguir se desenvolver, porque eles vão sentir que o clima da aula tá pesado. Se o professor não conduz bem a vibe da sala de aula, pode ter certeza que a aula vai ser terrível. Quem conduz, quem determina a energia de uma aula é o professor. É o líder, né? Se o líder não sabe como conduzir os seus liderados, as pessoas que estão ali, ele pode levar a derrota de quem estiver ali. Então eu acredito que o professor, para ele estar ali, ele precisa estar muito maduro, ele precisa estar bem preparado, assim, sabe? Então, às vezes, quando alguém tá bem no comecinho, é importante que ele esteja bem preparado, porque senão ele pode, de alguma forma, machucar os alunos. E eu não digo isso só de machucar tecnicamente, né? Tecnicamente falando, acho que o professor precisa estar preparado para dar aula. Mas até mesmo sobre mentalmente falando, como lidar com o aluno, como falar com o aluno, né? Então eu acho que para um professor é importante que ele saiba como lidar com isso. A pergunta aqui, ó.
Tenho muito medo de não estar fazendo certo. Tenho muito medo de não estar fazendo certo as coisas. Vai depender do que são as coisas, né? Quando você para pra pensar que está fazendo certo, eu acho que a gente está sempre dentro, sabe, de uma linha de que existe o certo e o errado. No certo e o errado, às vezes tem um perigo aí. Por exemplo, eu falo para os meus alunos, quando você entra na dança e você começa a dançar, parece que existe um formato da dança que você precisa ter. Então, digamos que o formato de um bailarino profissional seja esse formato aqui. Então, seja o formato de um círculo. Se você, para ser um bailarino profissional, você olha e acha que para você ser um bailarino profissional você tem que ser um formato de um círculo, e você tem o formato de um quadrado, você não se encaixa na dança. Aí você acha isso ruim. E às vezes, na dança, a gente não tem que achar que existe um formato fixo e que tem que ser daquele jeito. Porque quando a gente aceita isso, a gente não aceita as nossas diferenças, a gente não aceita as nossas particularidades. Então, na dança, particularmente falando, eu acho que é difícil você determinar o que é certo, o que é errado. Eu acho que existe uma linha de você aprender como fazer as coisas, mas não ficar ditando se tá certo ou se tá errado. Vamos lá. Eu comecei a dar aula na Fundação Casa. Se eu fosse uma pessoa de cabeça fechada, talvez eu iria falar que para alguém começar a dar aula, só poderia começar a dar aula desse jeito. E não tem que ser desse jeito. Esse não é o jeito certo ou errado de alguém começar a dar aula. Eu comecei a dar aula antes de dar assistência para alguém. Então, eu acredito que eu poderia ter falado que eu comecei de uma forma errada. Mas ter começado daquele jeito me fez aprender muito. Então eu não descarto ou determino se foi certo ou errado a maneira que eu fiz. Eu acho que a gente tem muito disso, sabe? É certo, é errado. E esse é certo, é errado, às vezes bloqueia a gente de querer aprender, de querer aperfeiçoar, de entender que, ok, aprendi desse jeito, estava errado, então agora eu vou aprender e fazer do outro jeito. Então eu acho que ficar pensando que tem um certo ou errado, principalmente na dança, eu acho que limita um pouco a gente. Não estou falando, por exemplo, você vai lá no balé e aí você faz um tandi, e aí tem o tandi paralelo e o tandi andeor. O professor está pedindo um tandi andeor, então ele está te ensinando como é feito aquele tandi. Se você sabe que o tandi é andeor e você vira para cá, de caso pensado, você está fazendo algo que não é o que o professor está pedindo, então teoricamente está errado. Mas agora, na dança, às vezes, estando iniciando, né, como bailarino, como professor, como coreógrafo, você está aprendendo. Então, se você está aprendendo, você não tem que estar preocupado se você está certo, se está errado, você está aprendendo. Então, esse aprender, esse aperfeiçoar está te levando no caminho que, teoricamente, lá no futuro pode ser que esteja certo. Mas ditar se está certo, se está errado, eu acho que não é tão legal, não. Gente, aqui das perguntas eu já coloquei aqui, já estão respondidas. Se vocês têm alguma coisa aqui que acham interessante e gostaria de falar, Lari arrasou muito. Estamos devendo uma segunda live de livro. Não sei se você ainda tá aí. Ai, minha perna dormiu. Não sei se você ainda tá aí, mas a gente tá devendo uma live, né? Você ficou de mandar o livro. Sobre a live de hoje, o principal ponto era isso, falar dos começos, falar que eles são naturalmente normais de se vivenciar e que quando você está no começo, quando você está iniciando alguma coisa, o que vale é você não desistir, é você não desistir, você persistir. Quanto mais você persistir, mais fácil vai ser de você sair do começo, sair do iniciante.
Tô aqui, sim, estou devendo, não escolhi ainda. Escolhe uma. Se você não quiser escolher o tema, escolhe. Se não quiser escolher um livro, escolhe um tema. Sabe um tema que eu acho que seria legal a gente falar e aí poderia ver depois com a Dani? Aquele lá que a gente tava falando sobre identidade, sobre estilo, sobre você ter um estilo. Acho que seria muito legal fazer. Aí poderia fazer a gente sobre falar de um estilo de qual, deixa eu ver um nome. Poderia ser alguma coisa em relação à identidade do bailarino. Como que o bailarino pode aperfeiçoar o seu estilo? Qual é o seu estilo de imagem, né? Falando de imagem, a importância de você cuidar da sua imagem, como você quer ser percebido. Então eu acho que seria legal alguma coisa assim. Depois a gente pode comentar com a Dani e a gente vê marcar um dia aí. Uma das coisas que eu iria falar pra você é que você pode escolher o tema. Escolhe um tema. Escolhe um tema qualquer. Ah, não precisa ser de livro, escolhe um tema. Poderia falar sobre ser professor. Eu e você somos professoras. A gente poderia falar sobre ser professor. Ou poderia ver um outro também, não tem problema. Gente, olha só que legal. Eu, de novo, demorei para colocar aqui o tema da live. Mas, das pessoas que eu acompanho e que eu sigo, normalmente não tem um tema já assim com antecedência explicando. É uma questão da live acontecendo e ali o que é interessante é sobre o que a pessoa tem para compartilhar com você. Então, vai ser sempre fixo a live aqui às 19h30. Eu acho que tem um tema que eu já gostaria muito de trazer aqui para vocês. Esse do estilo, queria muito com as meninas. Acho que poderia fazer com a Lari, com a Dani. Poderia ver com outras pessoas também. Poderia, Lari, legal, vamos combinar assim. Vamos pensar em umas opções e fazer uma votação. Beleza, eu acho que ser professor é legal. Eu acho que como dar aula é legal, sabe? Desafios do professor de dança, alguma coisa assim, sabe? Eu vou mandar pra você uns temas e aí você pensa em outros. E a gente escolhe, a gente faz uns stories pra ver a escolha do pessoal, tá bom? E aí eu vou colocar aqui nos stories também a ideia da live, beleza? E é isso, gente. Muitas coisas, muitas novidades. Estou nesse novo período aí de live, então novos desafios. Ó, deu aqui, ó, 1 hora certinho. Acho que estou aprendendo a calcular o tempo. Gente, Lari, obrigada por ter estado aí. Pelas mensagens aqui, pelos comentários. Achei incrível. Olha, a Rê tava aqui, ó. A Rê Borges, minha aluna. Algumas pessoas passaram por aqui. Obrigada pelas mensagens. Esse negócio aqui dos professores eu acho que é legal. Falar sobre ser professor e como se reinventar como professor. Eu acho que é bem interessante. E aí eu vou colocar nos stories depois lá um tema para nossa live de sexta-feira que vem. Beleza? Beijos para vocês. Bom descanso. Lari, a gente continua depois conversando. Já vou te mandar lá pelo WhatsApp. Oi, Thaís. Thaís tá aí. Thaís, que eu fiquei devendo a mensagem. Eu respondi, Thaís, você viu? A Thaís foi minha aluna. Arrasa muito agora na área da beleza, né, Thaís? E eu respondi. Demorei, mas respondi. Gente, eu sou incrível nessa situação. Às vezes eu olho a mensagem, mas sabe qual é o meu problema? Querer responder de uma forma melhor, querer mandar um áudio e tal. Às vezes eu abro a mensagem quando eu tô, tipo, a 5 minutos da aula. Não dá. Se eu abro a mensagem quando eu tô a 5 minutos da aula, quando eu tô correndo, comendo alguma coisa, eu não consigo responder. Aí por isso que eu acabo demorando. Cheguei tarde. Não, preocupa não. Eu vou depois deixar lá a live salva. Embora eu falei bastante coisa, né, em relação à dança. Mas sei que você acompanha e você arrasa em muito. E eu acho que é isso, gente. Vou encerrar aqui a live. Beijos pra vocês que ficaram aí.
para o pessoal que passou, para o pessoal que está assistindo a live depois, vou deixar salva até amanhã. E amanhã eu tiro e depois coloco no YouTube, tá bom? No YouTube sobe segunda-feira. É isso, gente. Beijos. Bom descanso para vocês. Bom sábado, bom domingo. E bora continuar lá falando nos stories. Beijos.